Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros aqui do canal. Então se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar o link dela lá no meu Instagram. Lembrando que a carteira precisa estar de modo pública e também irei dar prioridade para quem for membro do canal. Então meu objetivo é disseminar a educação financeira, até porque lá em 2011 éramos quase 1 milhão de investidores na bolsa. Hoje já somos mais de 6 milhões. O gráfico é de 2022, 2024 já ultrapassou. Então esse seria meu principal objetivo, incentivar quem não investe, dar um gás, ou seja, uma motivação aos iniciantes, matar a curiosidade quanto que rende na prática e mostrar o que eu faria e também como continuaria aportando. Obviamente que eu vou destacar dicas e pontos essenciais da carteira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então a primeira carteira é do inscrito France Alain. Ele aplicou 18.746, tem 19.400, subiu 3,8%. Ele começou recentemente, lá no mês 10 de 2023, então tem quase 7 meses investindo. Sendo que ele começou com 6.900, foi para 9.000, 12.000 e foi fazendo aportes como se fosse uma escadinha. É uma evolução bem gradual. E ele está bem diversificado, 40% ações, praticamente 32% fundos imobiliários, 21,3% CDB, provavelmente sua reserva de oportunidade, 5,2% criptomoeda e 1,15% BDRs, ou seja, ações lá nos Estados Unidos. De ações, ele tem 11 ativos, tem Vale 33 ações, caiu 7%, Taesa 35 ações, subiu 2%, Banco do Brasil 22 ações, subiu 5%, BB Seguridade 26 ações, subiu 1,9%, tem Caixa Seguridade 46 ações, subiu 20%, tem também a CEMIG 37 ações, subiu 14%, tem a Gerdau 14 ações, subiu 5%, tem o Itaú 9 ações, praticamente não subiu, está no 0 a 0. Ele tem também Irani 24 ações, caiu 2%, Petrobras 5 ações, subiu 10% e por fim a Klabin 7 ações, subiu 16%. De fundos imobiliários ele tem 13 ativos também, então ele tem bastante ativos para concentrar seu aporte. Ao meu ver fica um pouco confuso, mas contanto que você dedique um tempo maior para poder estudar, principalmente conseguir acompanhar os resultados e relatórios de cada ação e fundo imobiliário, você consegue dar conta. Sendo que todos os fundos imobiliários oscilaram poucos. A maior valorização foi 5,5% do BTLG e a maior queda 2,13% do KNCA 11. Até porque fundos imobiliários não espere grandes oscilações, seu principal retorno vai vir dos dividendos. Ele tem bastante fundo de tijolo, é a maioria da sua carteira, tem alguns fundos de papéis também, outros também são híbridos, tanto em tijolo como também em papel, e ele só tem um FIAGRO na sua carteira, só 2 cotas, com o KNCA 11. De criptomoeda, ele tem Bitcoin, comprou num preço bem alto, mas já subiu quase 18%. E tem Ethereum também, acabou comprando no topo, acabou caindo 3,5%. Mas é uma porcentagem bem pequena da sua carteira, 5% nesses ativos de mais risco. E de BDRs ele tem 23 ações no Nubank, subiu 15%. É uma ação com foco mais em crescimento, ela praticamente não paga dividendos. E por fim, ele tem sua renda fixa no CDB, já viraram 4.150, ou seja, ganhou 7,23% de juros. Provavelmente, como eu já havia dito, é uma reserva de oportunidade, até porque tem liquidez imediata. De proventos futuros e recebidos já são R$ 430. Então o mês que ele mais recebeu foi no mês 3, R$ 133, e os proventos foram crescendo também como se fosse uma escadinha, até porque ele foi aumentando os aportes, principalmente ocasionado pelos fundos imobiliários que pagam mensalmente. As ações, mesmo que você faça um aporte bem grande, pode ser que no mês que você fez aporte, elas não pagam dividendos e só daqui 1, 2, 3 meses. Então vai começar a fazer efeito nos meses posteriores, pode demorar algum certo tempo. Já fundos imobiliários, o efeito é imediato. Então R$ 430 de dividendos dividido por 18.746, o seu yield on cost foi 2,29%, mais 3,83% de valorização, 6,12% de rentabilidade nominal. Já é uma boa rentabilidade. Inclusive a sua rentabilidade ponderada ficou parecida com sua rentabilidade nominal. Foi 6,56%, o IPCA 2,35%, o CDI 5,32%, o Ibovespa 8,84%. Então por enquanto ele vem perdendo Ibovespa, mas é normal porque é uma carteira ainda bem recente.
Então, de maneira geral, como que eu continuaria aportando nessas ações? Como eu sempre falo para vocês, aproveitar o que está mais barato para fazer o aporte mais consciente e ter uma melhor rentabilidade sobre cada aporte. Então hoje a Vale está bem barata, a Gerdau também está bem barata, a CEMIG, BB Seguridade, a Irani também está bem barata inclusive, então tem diversas oportunidades. Mas, ao meu ver, o meu top 3 seria principalmente na Vale, é uma ação bem barata, também seria na Gerdau e na Irani. O restante ainda estão baratas também, principalmente a CEMIG e BB Seguridade, também Banco do Brasil, querendo ou não, ainda está abaixo de preço teto. O restante eu deixaria um pouco de lado, porque tem oportunidades melhores. Assim você recebe um yield on cost melhor e também um potencial de valorização futuro melhor também. Já para fundos imobiliários, como eu sempre falo para vocês, principalmente em fundos de dívidas, ou seja, fundos de papéis, é um pouco complicado comprar acima do valor patrimonial, como é o caso do MXRF11. Tem um ágio de 7% comparado ao seu valor patrimonial de 1%, até porque ele é um fundo bem administrado, mas ao meu ver não faz muito sentido. Agora o VGHF11 ainda está abaixo do valor patrimonial, dá para reduzir um pouco o preço médio. O fundo de tijolo XPLG também está abaixo, então ainda tem oportunidades. Por mais que você compre ainda, quem sabe, a 1,01, 1,02 é um ágio pequeno. Agora comprar a 1,07 já começa a ficar um pouco salgado, inclusive subiu 5% na sua carteira. Você comprou mais barato. Então eu focaria principalmente em fundos imobiliários bem administrados, menor taxa de administração, menor valor patrimonial e também, claro, se for um fundo de tijolo, menor vacância. O ideal é ter fundos que têm imóveis bem localizados e imóveis que crescem acima da inflação, porque seu patrimônio precisa acompanhar, senão você precisa reinvestir uma parcela muito grande dos dividendos para poder pelo menos bater a inflação. O outro restante é a rentabilidade real. Agora, para criptomoedas, eu acredito somente no Bitcoin como reserva de valor. Então vai depender de cada estratégia. Ao meu ver, a porcentagem de 5% não é nada muito arriscado, é a porcentagem entre aspas saudável. Claro, cuidado com o preço do Bitcoin, até porque está em alta. Agora, para BDRs, eu particularmente prefiro ficar de fora quando tenho baixo valor investido, porque ao contrário das ações que têm uma isenção de R$20 mil em vendas, os BDRs não têm. Então se você precisar vender alguma ação por algum motivo ou outro, ou então faz alguma outra movimentação, ou recebe alguma outra categoria de investimento, um dividendo, alguma bonificação que seja tributado, pode complicar um pouco mais, e eu prefiro aproveitar as oportunidades por enquanto no Brasil, já que grande parte das ações norte-americanas estão com PL muito alto, estão bem precificadas, mas comprou o Nubank num ótimo preço, já está colhendo uma boa valorização e inclusive é um banco com um bom ROI, é ROI de Banco do Brasil, que é um banco gigantesco. E como na renda fixa é a sua reserva de oportunidade, não há o que falar, realmente aproveitar o que está surgindo pelo caminho e fazer o aporte consciente da melhor forma possível. No geral, é uma carteira bem diversificada. Claro que cada pessoa tem seu perfil, algumas preferem 100% ações e ainda poucas ações na carteira, 6, 8, 10 ações, outras preferem diversificar mais. Um ponto positivo é que você terá uma frequência de dividendos bem maior e também terá uma previsibilidade de dividendos, mas pode empacar um pouco seu crescimento, já que são muitas ações. De qualquer forma, é uma carteira bem montada, tem seu propósito, tem seus fundamentos, é só continuar aportando o que está mais barato, que certamente chegará no seu objetivo, mas no longo prazo. A outra carteira é do inscrito Matheus, então ele acabou mandando print das suas carteiras, porque está consolidado em outra plataforma, mas não tem problema, fazendo upload dos prints no Google Drive, para não perder a qualidade, mandando para mim um link, eu analisarei da mesma forma. Então logo mais veremos qual o seu valor aplicado, mas logo de cara sabemos que sua carteira subiu 13% desde o início, provavelmente sua rentabilidade nominal, já sua rentabilidade ponderada foi 34%, do Ibovespa 27%, o CDI 12% e o IFIX 24%. Então você ganhou de todos os outros índices. O seu melhor desempenho da sua carteira foi o ETF do Bitcoin, que subiu 102%. O pior desempenho, a ação da Taurus, que caiu 3%. Mas para ações é um dia normal de volatilidade. Elas podem subir 5, 6% no dia, o que aconteceu recentemente com a Taurus, mas também podem acabar caindo. Então, nada de normal, uma oscilação diária. Inclusive, a volatilidade da sua carteira comparada com o Ibovespa não é nem na metade. Sua carteira está bem aqui, com 5,0 pontos, o Ibovespa é 15 pontos. Então, quando as pessoas usam o Ibovespa como benchmark, como comparação com, por exemplo, algumas ações ou fundos imobiliários, não faz muito sentido, porque grande parte das carteiras não representa 100% Ibovespa. Na verdade, grande parte das carteiras, que são em ativos mais previdenciários, não caem tanto igual o Ibovespa e sobem mais,
porque tem o fator dos dividendos reinvestidos e também boas ações acabam crescendo lucros acima da inflação. Então realmente o Ibovespa é um péssimo investimento para comparar com outras classes de ativos. Sua carteira subiu 10,7% em 2024, 25% em 2023, menos 14% em 2022 e menos 4% em 2021. 23 meses positivos, seu melhor mês foi lá em maio de 2022, subiu 20,11%, teve 7 meses negativos, seu pior mês foi lá em junho, caiu 24,5%. Ou seja, sua carteira teve muitos mais meses positivos do que negativos. Então agora veremos quanto que ele tem investido em cada ação e em cada classe de ativos. Basicamente ele tem 27 mil em ações, ele tem 7 ações no total na sua carteira. Tem Banco do Brasil, ele tem 24 ações, ele comprou no preço médio bem próximo do preço atual, subiu 3%. Tem também BB Seguridade, comprou a 31,30, 300 ações. Tem também Caixa Seguridade, comprou a 10,87, subiu 44%. Tem Santander, comprou a 14,51, subiu 3%. Tem Taesa, comprou a 11,80, subiu 3%. Tem Taurus, comprou a 13,72, caiu 3%. E tem também Transmissão Paulista, comprou a 22,39, subiu 18,7%. Sendo que sua maior posição é em BB Seguridade, quase R$10 mil. Depois, Caixa Seguridade e Transmissão Paulista. Ele está em ações perenes, boas pagadoras de dividendos. A ação que pode variar um pouco mais justamente é a Taurus, por ser uma small cap, e é o que está acontecendo. Completamente normal, é até bom ter algumas ações small caps para dar um crescimento a mais na carteira. De ETFs, ele possui o ETF do Bitcoin, ele está hoje com 13.500, como subiu 100%, colocou por volta de R$6 a R$7 mil, uma bela rentabilidade. Ele tem também investimentos em renda fixa, tem o CDB, ele investiu R$4 mil, tem 4.700, tem LCI, investiu 12 mil, tem 12.354, tem outro LCI do Banco Sofisa, investiu 8.600, tem 9.660. Provavelmente deve ser sua reserva de oportunidade, já que 99% das pessoas não consideram reserva de emergência para utilizar nos seus aportes. Então as pessoas acabam não adicionando na sua carteira porque não faz sentido colocar junto. E no mês 4 de 2024, de proventos futuros e recebidos já são R$ 340 no único mês. Excelentes dividendos. E podemos observar que em fevereiro ele recebeu mais de R$ 400 no único mês. Excelente rentabilidade. Ele já tem de proventos recebidos R$ 1.331. Provavelmente porque ele foi fazendo aportes e aí sim foi aumentando o capital e o dividendo é proporcional. Isso, claro, considerando um período de um ano, então 1.331 dividido por 12 meses deu uma média mensal de R$ 110. E só tende a subir porque seu valor aplicado é maior. Então, no geral, uma boa carteira. Pelo que eu observei, você não está em fundos imobiliários, mas ainda tem o que aportar na sua carteira. Temos o Santander que está descontado, temos a Taurus e temos o BB Seguridade. Também, quem sabe, um Banco do Brasil, até porque você tem poucas ações ainda. Você comprando ou não, já está bem próximo do seu preço médio. Então tem 4 opções ainda de aportes, ao meu ver, que fariam sentido. Eu não adicionaria mais ações por enquanto, mas fica a seu critério. 7 ativos é um número ainda ok, tem como ter mais ações, mas também tem como continuar aportando no que já tem na sua carteira. No geral, você pode observar que é uma carteira bem lúcida, sabe o que quer, sabe o rumo que está seguindo e sabe perfeitamente os ativos que tem na sua carteira. Até porque você está bem diversificado. Tem uma ação no ramo bancário, no ramo do agro, uma ação no ramo do varejo com o Santander, 2 ações de seguros, mas também com focos diferentes, 2 ações de energia de transmissão e uma ação no ramo de indústrias armamentísticas. Provavelmente é uma small cap que você quer um retorno maior. Então é uma carteira bem sólida e está bem diversificada. Com o tempo, claro, cabe novas ações, mas por enquanto está excelente. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.